Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo. Vamos falar das questões envolvendo os aparelhos bloqueados e aprofundar uma questão técnica aqui do que pode estar bloqueando esses aparelhos. Recentemente aqui no canal nós falamos sobre o comunicado da HTV, falando até sobre a Claro, né, ter bloqueado, ter neutralizado as boxes da HTV. E hoje eu quero falar para vocês o que pode estar por trás disso tecnicamente e também vamos aprofundar aí esse tema com soluções para você nesse momento, para a galera da BTV, para a galera da HTV, para a galera da Duosat que está aí sem sinal, mas está com a box funcionando. Nós vamos trazer soluções nesse vídeo, beleza, pessoal? Então, o que eu acredito que está por trás dessa neutralização dos aparelhos, né, da HTV? Existe algo, pessoal, no mundo da tecnologia chamado DNS spoofing. Tá? DNS spoofing. Basicamente, é uma forma de hackear, digamos assim, o aparelho. Né? Como que funciona isso? A operadora, no caso, aparentemente, a Claro, ela muda o destino do DNS. Gabriel, o que é o DNS? DNS é basicamente um servidor, uma máquina, aonde ela vai transformar aquele endereço que você coloca, por exemplo, lá, google.com, em um número, né, que também é conhecido como IP. Então nós temos na internet os computadores se comunicando através de um IP, né, através de um endereço IP, que são números, né? 164.101. É o IP. Para o humano conseguir, né, decorar todos esses números seria muito difícil, é mais fácil decorar o nome, né? Google, globo.com, né? É mais fácil você decorar um nome. Então, para que você transforme esse nome num IP, para que o computador se comunique, você tem então esse DNS. Esse DNS, basicamente, ele transforma esse nome, né, esse endereço, que é um nome, exemplo, google.com, para o endereço IP, para as máquinas se conectarem, tá? O que acontece? O cliente aqui, ele faz uma requisição, certo? Ou seja, né, você tá lá com a sua box, essa sua box está se conectando num DNS que vai se conectar no IP verdadeiro, certo? Lá do seu aparelho. O que acontece, né? Esse ataque de DNS spoofing, ele altera esse processo. Ele injeta um fake DNS, um DNS falso. No caso, a operadora supostamente estaria fazendo isso, onde ela teria o poder de fazer isso, de injetar esse DNS fake, confundindo lá a máquina. Então, quando o seu aparelho, né, quando o aparelho do cliente, quando o seu aparelhinho vai lá e identifica que é um DNS lá do aparelhinho, né, e vai conectar no servidor real, o que acontece? A operadora manda um DNS falso, um endereço falso, e redireciona esse endereço para uma outra máquina, para um outro servidor, para um outro arquivo. Ao invés do seu aparelho se conectar com o servidor oficial da marca, o que acontece no DNS spoofing? O cliente, ou seja, a sua TV Box, com esse ataque que a operadora faz, alterando o destino, o que acontece, né? O seu aparelho se conecta num falso servidor, num falso endereço que pode conter um arquivo malicioso, uma atualização maliciosa que vai neutralizar o seu aparelho. Então eu não vi ninguém falando tecnicamente o que está por trás desse apagão da HTV8, da HTV9, da UniTV, né? Mas aqui eu estou tentando aprofundar com vocês, espero que isso esteja ficando claro e didático, né? Então, basicamente, é um IP malicioso, é o comprometimento do servidor DNS. Nesse método, os ataques sequestram um servidor DNS configurado para retornar um endereço IP malicioso. Então, ao invés do aparelho se conectar no servidor oficial, você será direcionado pela operadora para um endereço falso, para um IP malicioso, certo? Então, pessoal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo, né?
Porque isso aqui é muito importante, uma informação muito importante. Então, ao comprometer o servidor DNS, no caso, supostamente seria a operadora, claro que estaria fazendo isso, já temos relatos de outras operadoras também fazendo isso. Vale ressaltar que isso seria um crime, né, no Brasil. Você não pode fazer DNS spoofing, não pode fazer DNS spoofing, tá? Isso é um crime que estaria acontecendo, se for o caso de ser DNS spoofing. Estamos trabalhando aqui com uma possibilidade, uma teoria do que está acontecendo. Então, ao comprometer o servidor DNS, eles obtêm controle sobre o processo de resolução de DNS e podem manipular as respostas para redirecionar os usuários a sites maliciosos. Então, a operadora estaria direcionando o aparelho para um endereço malicioso que ela mesma supostamente estaria gerando para neutralizar, para bloquear, para inutilizar esses aparelhos da HTV até o momento, né? HTV e UniTV que tem o relato que foram neutralizados, tá, pessoal? Então, seria essa técnica do DNS spoofing. Esse método explora os valores de tempo de vida, TTL, do cache do servidor DNS. Os atacantes manipulam os valores de TTL para garantir que entradas de DNS incorretas persistam por períodos mais longos. Ao fazer isso, aumentam o número de vítimas potenciais e prolongam a duração do ataque. Só que se você é operadora, né, pessoal, você tem muito mais poder, você tem muito mais controle sobre isso. Lembrando que se a operadora fez isso, isso é um crime. Mesmo os usuários que não foram inicialmente visados podem ser redirecionados para sites maliciosos se as respostas DNS corrompidas permanecerem no cache. Cada método representa uma ameaça significativa à integridade e segurança da resolução de DNS, destacando a importância de implementar defesas robustas contra ataques e falsificações de DNS. Aí cabe à empresa, cabe à TV Box, cabe ao aplicativo implementar soluções de proteção contra esses tipos de ataque. Agora, será que eles estão implementando isso? Será que eles têm habilidade técnica? Muitos nem sabem que esse tipo de ataque existe, né, pessoal? Então, por isso que o conhecimento ele é tão importante. E aí você entendeu como funciona essa questão do envenenamento de cache ou DNS spoofing, né, que está afetando aí a HTV. Por isso que eles falam, né, para não atualizar o aparelho, né, justamente porque você que tem um HTV que ainda está funcionando, que ainda não foi neutralizado, que ainda não exploraram essa vulnerabilidade do sistema da HTV. Isso demonstra uma vulnerabilidade no sistema da HTV. As operadoras conseguiram invadir, conseguiram fazer esse ataque de DNS spoofing por conta de uma vulnerabilidade do sistema da HTV, da box, tá? Então, como, né, eles têm essa vulnerabilidade, eles estão falando, ó, não atualiza. Você que está com a sua box funcionando da HTV ainda, por quê? Porque se você atualizar, pode ser que você seja infectado, tá bom? Então, é por isso que saiu esse comunicado, só que agora eu estou explicando para vocês de uma maneira mais técnica. Gabriel, qual é a solução para isso? Assine ITV. Aqui você vai ter um aplicativo, você que ainda está com a sua box funcionando, você que tem uma BTV, uma DualSat, aqui você vai assinar por apenas R$ 9,90 nos primeiros 30 dias para conhecer o aplicativo. Imagina se você fosse assinar tudo, né, pessoal? Você vai gastar mais de R$ 500. Aqui você gasta apenas R$ 29,90, né? E aí, nos primeiros 30 dias, se você chamar eles no WhatsApp e pedir, tem que pedir, tá, pessoal? Você pede um teste. Você pede um teste, onde os primeiros 30 dias saem por apenas R$ 9,90. Então, os primeiros 30 dias saem por apenas R$ 9,90. Depois, cara, é ridículo, né? É R$ 29,90 para você ter filmes, séries e canais ao vivo. Então, você que está com a sua BTV, sua DualSat, né? Aí, que não está funcionando, até mesmo o seu HTV, né? Você pode aí assinar o ITV por apenas R$ 9,90 nos primeiros 30 dias e depois apenas R$ 29,90. Então solicite o seu teste de 30 dias e conheça lá o aplicativo, um aplicativo muito legal e é uma solução aí para quem está no escuro nas férias, né? Ninguém merece passar as férias aí sem um bom filme, sem aí assistir
a sua série, né, pessoal? Então, conheça lá o aplicativo. Aqui no canal a gente já mostrou, inclusive, também tutoriais, né, de instalação. Aqui tem os tutoriais de instalação do aplicativo do ITV, que está funcionando muito bem. E aqui a gente mostrou também um pouquinho, né, do aplicativo. Aqui no YouTube a gente não pode mostrar muito por questões de direitos autorais, então assistam, né, esses vídeos aqui, pessoal, no canal, que a gente ensinou a instalar o ITV, que está funcionando muito bem, tá? Vamos seguindo aqui, então, para finalizar a explicação. Você já entendeu que é um ataque da operadora, que ela muda o endereço, né? Ela maquia o DNS e muda o IP para injetar um arquivo malicioso, explorando uma vulnerabilidade da HTV, explorando uma vulnerabilidade técnica da HTV, eles fazem o DNS spoofing e injetam então esse arquivo malicioso, tá? Isso é crime, não pode acontecer, certo? Mas estamos no Brasil, né? Fazer o quê? Então, o cenário a seguir ilustra um ataque de envenenamento de cache DNS. Nesse ataque, um invasor, exemplo, o IP 192.168.3.300, intercepta o canal de comunicação entre um IP do cliente 192.168.1.100 e um servidor pertencente ao site, no caso aqui o stores.com, que é o 192.168.2.200. Então, quando eu falei do IP, que é este número, né, que as máquinas se comunicam, eu também falei do DNS, que seria esse stores.com. Stores.com seria o nome ali do link que o DNS vai direcionar para esse servidor, para esse IP. Quando você altera, né, esse IP destino, a box está achando que está conectando no stores.com, no IP 192.168.2.200, mas a operadora safadinha direciona, por exemplo, para 192.168.1.100, ou seja, é outro servidor. Você pode utilizar no mesmo DNS, com o DNS spoofing, você pode direcionar para outro servidor. E nesse servidor ter ali um arquivo malicioso, né, que a própria operadora criou, né? Então, para realizar esse ataque, o invasor utiliza uma ferramenta como a ARP Spoof para enganar o cliente, fazendo acreditar que o endereço IP do servidor é 192.168.3.300. Simultaneamente, o servidor é enganado, acreditando que o endereço IP do cliente também é 192.168.3.300. A seguir, um cenário de como o ataque se desenrola. O atacante usa o ARPspoof para modificar os endereços MAC na tabela ARP do servidor, fazendo acreditar que o computador do atacante pertence ao cliente. 2. O atacante usa novamente o ARPspoof para informar ao cliente que o computador do atacante é o servidor. E aí, seguimos com toda essa questão técnica, né? Mais basicamente, finalizando com a ferramenta direcionando todas as solicitações de DNS para o arquivo de host local do atacante. Como resultado, os usuários visualizam um site falso, no caso uma atualização falsa, ao interagir com ele, acabando instalando um malware em seus dispositivos, que é justamente isso que eu acredito que aconteceu no caso ali das HTVs, tá, pessoal? Então, solução para esse momento: usar um bom aplicativo, um aplicativo que as pessoas tenham conhecimento técnico para blindar esse aplicativo, né? E aí, tem o ITV, por apenas R$ 29,90. Se você assinar o semestral, fica ainda mais barato. O anual tem mais de 30% de desconto, cara. Fica 20 pila por mês, o equivalente, se você assinar o anual. Lembrando que se você solicitar no WhatsApp, na hora de fazer o seu login, lá no ITV, eles vão te liberar por apenas R$ 9,90 os primeiros 30 dias para você testar o aplicativo. Só que você tem que solicitar um teste, tá bom? Então, fica a dica aí, tem aqui os vídeos de como instalar, né? E também você vai ver como é que é o aplicativo por dentro. E aqui eu espero que vocês tenham gostado então da explicação técnica, né, de como funciona o DNS spoofing, que basicamente é essa técnica para invadir, para neutralizar os aparelhos que estão utilizando na HTV. Então a HTV tinha uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade foi explorada. Eu já falei aqui no canal também que a Anatel estava com aquele programa que é o Hackathon, né? Junto com a Hackathon, onde ano passado eles escolheram lá uma galera para criar formas de bloquear essas boxes, então isso já vem sendo trabalhado há algum tempo e parece que agora está sendo implementado. Então, aplicativos, aparelhos com vulnerabilidade serão invadidos. Então,
é um momento, né, onde você tem que escolher bons aplicativos, e os aplicativos, né, as boxes, as marcas precisam se curvar, né, digamos assim, para agora a segurança, né, desses, uh, dessas aplicações, dos servidores e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, é isso, né? Explicando rapidamente, de uma maneira simples, o que foi esse ataque e a parte técnica, e fica o convite aí para vocês conhecerem o ITV, que por apenas R$ 29,90 você tem canais, filmes e séries, e claro, nos primeiros 30 dias você pode testar o aplicativo por apenas R$ 9,90. Beleza, pessoal? Então, tenham todos aí uma excelente semana, boas festas e um belíssimo início de ano de 2026.